Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Mais uma vez temos o privilégio de mergulhar nas Escrituras, na Palavra de Deus, dando continuidade ao nosso estudo do livro de Mateus, que já fizemos a introdução no vídeo 1. Se você não assistiu, te recomendo, vai lá e assiste. Nós fizemos todo um contexto histórico ali e também depois estudamos Mateus 1, onde fala grandes coisas sobre o nascimento de Jesus, sobre a pessoa de Cristo, sobre a genealogia dele, a importância do pai dele na vida e na linhagem de Jesus, que era o Senhor José. E agora vamos para Mateus 2, onde é super interessante as coisas que aqui são apresentadas. Lá em Mateus 2, fala diretamente sobre quando José e Maria foram para Belém da Judéia, porque através de um decreto de César Augusto, todo mundo deveria voltar para a sua cidade natal para fazer o recenseamento, para ser contado todo o povo. E ali, em Belém da Judéia, chegou o tempo onde Maria entra em trabalho de parto. E ali ela vem ter o nosso Senhor Jesus. E dentro disso, 3 homens que eram hoje com um nome que a gente diz que é muito místico quando se diz 3 magos. Mas antigamente, nessa época, na época bíblica, magos significava homens que eram cheios de sabedoria, eram mestres, eram cientistas, eram astrônomos. Esses 3 homens vieram até a região ali onde tinha Herodes como rei, o rei dos judeus, e falou com eles onde está o recém-nascido rei dos judeus. Herodes ficou perturbado, não somente Herodes, mas todo o povo, porque Herodes ele era considerado rei dos judeus. Então, imagina só que baque, que choque que deu ali naquele momento, né? O povo todo com medo de estourar uma guerra e Herodes com sangue nos olhos procurando saber, é um recém-nascido? É mais fácil, eu vou matá-lo. E ele pergunta aos sacerdotes, aos fariseus, aos escribas, onde haveria de nascer o rei dos judeus. E eles vão e mostram para Herodes, conforme a profecia que está escrita lá em Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2, que fala assim: mas você, Belém, da terra de Judá, de forma alguma é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá o governante que pastoreará o meu povo Israel. Herodes ficou sabendo que o rei dos judeus, Jesus, ele viria de Belém. E ali ele vai e fala com os magos: olha, vai lá, encontre-o, e quando encontrá-lo, volte até a mim e me informe onde ele está, porque eu também quero adorá-lo. Mas todo mundo sabe a má intenção do coração de Herodes. Que a intenção dele era exterminar Jesus, que tem o seu trono que é eterno. Não é um trono terreno, não é um reino terreno, mas é um reino que ele vai durar eternamente, conforme a promessa do nosso Deus ao rei Davi, que ele falou que colocaria sobre o povo dele um descendente de Davi que reinaria eternamente. E esses homens, esses sábios, esses cientistas, esses astrônomos foram seguindo a estrela, onde ela veio pairar sobre onde estava Jesus. Onde estava José, onde estava Maria, aquele momento de dor para a mulher, um momento de espanto para José, porque o homem ele tem essa questão da segurança da sua família e ele conseguiu somente uma estrebaria para poder ser o nascimento do seu filho, mas ali também um momento de muita glória. Um momento onde os anjos cantaram como um grande coral que é nascido o rei dos judeus. E a palavra fala que esses reis, esses magos, que algumas versões falam reis magos, né? A palavra fala que esses homens abriram os seus tesouros e deram presentes a Jesus. E esses presentes quais eram? Ouro, incenso e mirra. Esses 3 presentes, eles têm um significado muito forte, eles têm um significado muito representativo que apontavam para a natureza de Jesus, apontavam para o futuro de Jesus e apontavam para a divindade de Jesus. O ouro é um presente destinado a reis. E ali eles estavam com esse presente declarando
que ele é o rei de toda a terra. O incenso, ele é oferecido a Deus no templo. Então, o incenso, ele representava ali a divindade de Jesus. Lembra que Jesus, ele é um rei terreno, mas um rei divino. Um rei que tem todo o direito sobre o trono de Israel, sobre o povo de Israel, mas é um rei também sobre toda a terra. E esse rei sobre toda a terra somente poderia ser somente poderia ser Deus. E um outro presente que apontava para o futuro de Jesus é a mirra. Com a mirra se fazia perfumes, mas também serviria para embalsamento para o corpo dos mortos. Então esses 3 presentes apontam para o futuro de Cristo. E a palavra de Deus, ela fala que depois que os magos partiram por outro caminho, que foram avisados por um anjo em sonho, que não eram para voltar a Herodes, José também partiu. Mas só que ali José, ele levantou, ouvindo a voz do Senhor, levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para o Egito, para que se cumprisse outra profecia também sobre Jesus, uma profecia que está lá em Oséias, no capítulo 11, no versículo 1, que fala: do Egito eu chamei o meu filho amado. E esse livro de Mateus, ele faz muitas referências ao Antigo Testamento, às profecias que foram declaradas ali no Antigo Testamento sobre Jesus, apontando que ele é o Messias prometido por Deus. E aqui nós temos cada vez mais essa revelação de que Cristo é o Messias. Quando Herodes, ele executa as crianças porque ele percebeu que os magos não voltaram, ele em seu coração pensou: já que eu tenho que eliminar o meu inimigo, eu vou eliminar geral. Eu vou eliminar todas as crianças de 2 anos para baixo. E ali se cumpre também outra profecia que está lá em Jeremias, no capítulo 31, no versículo 15, que fala: ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e não quer ser consolada porque eles já não existem mais. E José ouve que Herodes, esse que mandou assassinar as crianças, esse mesmo Herodes que tinha a intenção de assassinar a Jesus, ouve que ele morreu, mas o seu filho Arquelau reinava em seu lugar. José, ele ouvindo a voz do Senhor, mas ele temeu no coração e ele foi para a região chamada Galileia dos judeus. E ali se cumprindo mais uma profecia que ele seria chamado de Nazareno. Então, esse é o panorama do capítulo 2 de Mateus. Para você que está dedicado ao estudo, eu quero que você pegue a sua Bíblia, dê uma lida nesse capítulo, com esse entendimento, com essas orientações e outras que virá também a você, porque a revelação da palavra de Deus, ela sempre acontece quando nos expomos a ela. Quando nós ficamos diante da palavra de Deus com o coração aberto, aguardando o agir e o mover de Deus, ele fala comigo e fala com você. Da mesma forma que ele fala com o pastor, ele fala com a ovelha. Da mesma forma que o Senhor, ele fala com o rico, ele também fala com o pobre. Só uma coisa é necessário para que isso aconteça: um coração humilde e disposto a ser mudado pelo poder da palavra de Deus. E eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia agora, sentar e ler esse texto e deixar Deus falar ainda novas revelações ao seu coração, e que você comente nos comentários aqui aquilo que Deus complementou a mensagem ao seu coração. Que Deus abençoe. Até a próxima segunda-feira com mais um vídeo sobre o livro de Mateus. Até mais!